Você se sente filho, filha de Deus? Como anda a sua intimidade com Deus? Como anda? Como anda seu relacionamento com Deus? Como você conversa com Ele? Você tem ouvido a voz dele? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem ouvido a voz dele? Constantemente. Segunda coisa, uma vez afeiçoados, uma vez relacionados, filhos dele, então nós não podemos nos esquecer. Eu só vou, irmãos, respeitar a lei de Deus, dependendo de quem Deus é para mim. Se Deus não for nada para mim, então a lei dele também não é nada. Agora, se Deus for o meu pai, então a lei dele é tudo. E conhecer a lei de Deus não significa nada. Conhecer tão somente não significa. A questão é guardar essa lei. E quando aqui diz coração, está falando de mente. Mente é o centro do comando das nossas atitudes, das nossas vontades, dos nossos sentimentos. Tudo acontece aqui. Aqui eu me concentro, aqui eu me decido, aqui eu me desvio. Tudo está aqui. Aqui eu me santifico, aqui eu peco. Aqui eu caminho para Deus, aqui eu me desvio da presença de Deus. Aonde deve estar a palavra de Deus? Debaixo das axilas. Aberta lá na estante de casa, no Salmo 91, dura, esturricada. Tem gente que maltrata ela, põe lá dentro do carro, naquele lugar ali atrás, assim, né? O sol quente bate ali, com as folhas até entorta, achando que aquilo ali vai guardar o carro. Amuleto, virou agora arruda, né? Aonde Deus diz que deve estar a palavra dele? Na minha mente. Se vós estiverdes aonde? Comigo. Foi isso que Jesus disse. Se vós estiverdes comigo, está certo? Está certo? Está errado. Se vós estiverdes em mim, em aonde? Dentro. Eu não tenho que estar com Cristo, eu tenho que estar em Cristo, inserido nele. E as minhas palavras estiverem com vós, está certo? Não. Em vós. Ou seja, onde deve estar a palavra de Deus? Dentro. Dentro. Aonde? Mente. A Bíblia fala entranhas, né? Fala coração, né? Fala rim. Em vários momentos históricos vai mudando esse lugar, né? Boca do estômago. Na verdade, tudo isso para querer expressar mente. A palavra de Deus deve estar aqui o tempo todo. Toda decisão que eu vou tomar, toda palavra que eu for dizer, todo passo que eu for dar, ele deve ser ponderado à luz da palavra de Deus. Vou dizer algo. O pastor lá me contando essa história do carro, né? Lá dos tempos do início da igreja, quando ele teve que estar diante de um locatário, de um locador terrível, que queria superfaturar o valor do aluguel da igreja. Mas a palavra de Deus foi a luz para as palavras e para a postura que o pastor tomou diante daquele homem. A palavra de Deus vai ser a nossa base no trânsito, nas relações familiares, vai ser a nossa base dentro da igreja. Eu não vou ter inveja dos irmãos. Eu não vou querer chegar depois que eu comer, depois que eu e sair antes do curso acabar. Eu vou passar a me interessar, a deixar que os outros se interessem por mim, porque a palavra de Deus vai ser a luz da minha mente, dos meus pensamentos, dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus sentimentos, das minhas atitudes. Se a palavra de Deus for a base da minha mente, então eu não vou fumar, eu não vou adulterar. Se a palavra de Deus for a luz da minha mente, eu não vou me envolver com nada que vai depreciar o valor que eu tenho em Cristo Jesus. Se a palavra de Deus for a luz do que está na minha mente, eu não vou deixar que ferramentas do mundo, carregadas de orgulho, de presunção, que podem profanar a santidade de Deus na minha vida, venham tocar o meu ego, para que eu me ache melhor, mais capacitado, mais bonito, mais bonita, mais preparado do que os outros, ou me julgar superior a alguém, ou inferior também.
Quando a palavra de Deus for a base da minha mente, eu não vou me achar melhor do que ninguém. E não vou me achar pior do que ninguém também. Amém? Amém. Na igreja não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém pior do que ninguém. Somos todos iguais diante de Deus. Temos o mesmo valor. O meu irmão não é pior do que eu, nem melhor do que eu. E eu não sou pior do que ele, nem melhor do que ele. Agora eu vou dar sempre um lugar de primazia para ele. Não porque ele é melhor do que eu, mas porque eu o amo. E a palavra de Deus me ensina assim. Amém? Amém. A palavra de Deus tem que estar na minha mente, não apenas para que a minha mente seja um depósito da palavra de Deus, mas para que a minha mente, agora iluminada pela palavra de Deus, determine todo o curso da minha vida. Parece que tem havido notícias de crentes se separando, não tem? Pastores se separando. Pastor separando, dizendo, qual foi o motivo, pastor? Incompatibilidade de gênios. Ué? Cadê a palavra de Deus? Irmãos puxando tapete de irmãos. Irmãos entrando na justiça contra irmãos. Irmãos entrando em justiça contra a igreja. Pastor entrando em justiça contra a igreja. Irmãos, cadê a palavra de Deus? Aonde está? Deve estar na axila, na estante, no carro, mas na mente, no coração, é que não está. E Deus diz para nós, para que tudo isso seja evitado, para que nós sejamos competentes para ser o que Ele nos chama para ser, para ter um nível de relacionamento que Ele, pela graça, abriu para nós. Porque, irmãos, que dia que eu poderia me relacionar com Deus? Que dia? Eu fui criado enxergando um Deus barbudo, sério, bravo, que estava a milhões de anos-luz de mim, que eu jamais poderia alcançar. E eu queria alcançar. Mas me ensinaram que não. E na verdade, se dependesse de mim, seria distante mesmo. Só não é distante porque Ele veio ao meu encontro. Porque Ele veio ao seu encontro. Relacionar com Deus é tudo. Não tem nada melhor do que relacionar com Deus. Tem uma música antiga do brother Simeão, né, que ele fala ter um contato com o Criador do Universo. E isso é muita coisa para qualquer mente limitada. Eu sinto muito. Vocês se lembram disso? Não é tão antigo assim. Mas é uma música fantástica. Poder se relacionar com Deus, o Criador do Universo. Se o prefeito chamar no gabinete dele, você vai todo orgulhoso. Chegar um convitinho na sua casa bonitinho, com a tarja verde e amarela assim, né? Você é convidado a estar no gabinete do prefeito, tal dia, com uma homenagem, com uma solenidade. Você conta para todo mundo. Aqui, Você põe um bilhetinho assim, bem na mesa da sala, onde todo mundo vai ver. Para alguém chegar e falar, o que é isso, fulano? O prefeito me convidou, não ia nem te dizer, que você perguntou, né? Quer contar. Quem que é o prefeito perto de Deus? E Deus nos chama. E não é para ir lá visitar o gabinete dele, não. É para ser filho, filha dele. É para estar com ele sempre, em todos os momentos, em todos os lugares, por toda a eternidade. Amém? Aleluia. E aí no verso 2, se eu cumprir essa primeira determinação, se eu ouvir, obedecer esse primeiro conselho, o verso 2 traz uma consequência, uma bênção consequente para mim. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Irmãos, eu não preciso ficar preocupado com muita coisa, ficar fazendo meditação, ficar indo em psicólogo e tomando certos comprimidos, ou indo no médico fazer esticar a pele, e botox, né? Não. Eu preciso plástica, silicone. Eu preciso me tornar íntimo de Deus, guardar a palavra de Deus no meu coração, deixar que a palavra de Deus determine a minha vida. Se isso acontecer, está dizendo aqui que eu vou ter uma vida longa, eu vou viver muito, porque eu vou estar livre de certas encrencas, eu vou estar livre de câncer. A maioria dos cânceres são doenças psicossomáticas, são causadas por traumas, por ansiedades. Os cânceres são causados muitas vezes em nós por mau humor, por depressão, por estresse.
estresse forte que nós passamos. E não é porque nós somos crentes que estamos livres disso, não. Se nós bobearmos, nós nos estressamos. Por causa de igreja, eu já perdi várias noites de sono. Por causa de irmãos abençoados na igreja, eu perdi 2, 3 noites de sono assim, ó. Até eu me dar conta que eu estava de bobeira. E virava e falava, Senhor, me perdoa. É o Senhor que cuida disso aqui. O que eu estou fazendo? Eu tenho mais é que dormir. E dormir. O estresse pode nos matar. Gera úlcera, gastrite, dores, dor nas costas, dor na cabeça, dor no pescoço. E essas dores podem ficar crônicas, podem virar enxaquecas. Pode ou não pode? São doenças da alma que se manifestam no corpo. Agora, se a palavra de Deus estiver na minha mente, e toda vez que eu for passar por um problema, eu lembrar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. E que mesmo que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando eu lembrar que pessoas se levantam contra mim, mas Ele me fará sentar numa mesa, amém? Diante deles, derramará do seu espírito sobre o meu cálice. Amém? Eu vou lembrar disso tudo, irmãos. Eu vou falar, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar ansioso, eu vou perder sono, eu vou ficar jururu de cara feia. Eu não. O crente ri o tempo todo é porque ele é bobo, não, porque ele é sábio.